é o nosso tempo. Cronos é o nosso tempo. É o tempo que passa, é o tempo do relógio. Beleza? Aí, bota até um reloginho assim. O Cronos é o tempo do relógio. Aí eles vão falar assim, na Bíblia, Kairos é o tempo de Deus, aquela coisa toda. Kairos não é o tempo de Deus, tá bom? Por que Kairos não é o tempo de Deus? Imagina Deus. Primeiro a gente tem que entender que Deus ele é um ser espiritual, então não existe tempo para ele, tá ok? Não tem como você pegar, porque o tempo ele tem um início. Por que o tempo tem um início? Se o tempo tem um início, ainda não chegou o fim do tempo. O Cronos tem um início. Por que o tempo tem um início? Não tem como. O que não tem início e não tem fim é Deus. Deus sim, não tem início. Então a gente pressupõe que tudo tem início. Já que tudo tem início, o tempo também tem um início. Por quê? Porque nada pode não ter início. Só Deus não tem início. Então o tempo também tem um início. Então o início, o Cronos, ele tem início. O tempo Kairos, a gente fala, o tempo de Deus, na verdade, é o tempo espiritual, que é um tempo que você não tem como cronometrar. Até alguns filmes mostram assim, o cara ficou tanto tempo no inferno e tanto tempo aqui na terra. Pode ver que Jesus Cristo, quando morre, ele ficou o quê? 3 dias morto. Lá no inferno, 3 dias, é como se o cara fosse... Jesus foi no inferno, pegou a chave da morte lá, né? Envergonhou a morte, que a morte não teve domínio sobre ele e voltou. Esse tempo de ida e volta, meu irmão, foi 3 dias aqui para nós. Então a gente tem que entender que Jesus estava no tempo espiritual. Se Jesus estava no tempo espiritual, o Kairos, né, que fala, é tempo de Deus. Não é tempo de Deus. Porque Deus não pode orbitar dentro de um tempo. Deus não pode caber, tipo, um tempo, eu tô aqui, esse é o meu tempo. Não. Quando a Bíblia fala tempo de Deus, significa o tempo que Deus quer fazer alguma coisa. Cismou de fazer, vou fazer. Porque Deus não tem aquele negócio de, semana que vem eu tô planejando fazer isso. Porque Deus não tem esse negócio. A hora que Deus quer te abençoar, ele, pronto, quero fazer. Por isso que, tipo assim, lá Gênesis fala bem claro. E disse Deus, haja luz. Imediatamente teve luz. Haja luz e houve luz. Não tem como. Deus não orbita dentro de um tempo. Então a Bíblia fala do tempo de Deus no sentido de para a gente poder entender que Deus vai fazer um negócio no tempo dele, no querer dele. Mas na verdade não tem como Deus orbitar dentro de um tempo. Então Kairos não é tempo de Deus. Porque vamos supor, se Deus criou os anjos na eternidade, logo os anjos são eternos. Porém os anjos tiveram o quê? Um começo. Se os anjos tiveram um começo, né? Os anjos tiveram um começo a partir de um tempo, a partir do Kairos, foi o tempo da eternidade. Então, Jesus ele estava nesse tempo quando ele morreu. Mas o próprio tempo de Deus, cara, não tem como, não existe. Primeiro que para Deus não existe tempo. A gente já tem que partir desse pressuposto. Deus não existe, Deus não é matéria. Deus não existe tempo, Deus não existe fome, Deus não existe calor. Não tem isso, não dá. Você vê lá naquela passagem dos 3 na fornalha, não existe calor para Deus. É muito pequeno ainda falar isso, né? Porque Deus ele é soberano. Falar que existe tempo, calor para Deus. Aí já falar que existe tempo para Deus, não tem como. Então não existe tempo de Deus.